Técnicas avançadas para utilizar perguntas na hora de vender. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre técnicas básicas e aqui a gente vai subir um pouco a régua e eu vou te explicar 5 técnicas que você pode utilizar para vender mais utilizando perguntas. Quer saber como? Vem comigo depois da vinheta. A primeira técnica de todas, e que muda a forma como você faz pergunta porque a conversa fica muito mais interessante, é uma que a gente chama de perguntas cascateadas. Qual que é a base dessa técnica? É você utilizar aquilo que o potencial cliente está te dizendo para transformar em mais perguntas onde você vai explorar aquilo que ele disse. Então, isso é muito diferente, tá, do que especialmente quem está começando a aprender a fazer pergunta costuma fazer em vendas, né? Um exemplo clássico, tá, disso aqui. O cliente está falando, por exemplo, alguma coisa trágica, do tipo, ah, meu Deus, meu pai morreu, eu recebi uma herança. E aí a pessoa que está ouvindo fala assim, ah, legal. E aí avança para outra coisa nada a ver. Então ela não aproveita aquilo que foi dito pelo cliente para poder avançar numa conversa. E aqui você vai não só aproveitar aquilo que o cliente disse, como você vai usar uma pergunta para explorar a mais. Vamos para um exemplo? Fulano, o que te levou a baixar aí o nosso material, né, na internet e tal? Aí o cliente fala, ah, então eu tava procurando o material de vocês porque eu tô com um problemão aqui no meu carro e eu queria tentar resolver esse problema. Ah, e o que você tentou fazer já para resolver esse problema? Ó, seria um exemplo de pergunta cascateada. Você utilizou aquilo que ele disse, que ele quer resolver um problema, e você perguntou o que você tentou fazer para ele. Poderia ser também, por exemplo, ah, qual é o problema que você está tentando resolver? Poderia ser também uma pergunta cascateada, né? Você vai utilizar aquilo que a pessoa disse para perguntar algo para explorar aquilo que ela falou. Por que isso torna a conversa mais interessante? Porque você segue o fluxo da conversa, não é como se você estivesse trocando de pergunta qualquer frase que o cliente fala, você vai lá e faz uma pergunta nada a ver, né? Então, tipo, você utiliza aquilo que ele disse para explorar o ponto específico da conversa e a conversa fica fluida, não parece que você está tentando vender ou tentando extrair alguma informação, parece que está numa conversa, mas claro que a técnica consiste em você também direcionar ali a conversa para um lugar que você quer, utilizando perguntas e o contexto que o próprio cliente te deu, beleza? Justo, por isso que é avançado. Essa aqui não é fácil de aplicar, mas depois que você aprende, a conversa fica muito mais fluida. Técnica 2, Reverse Selling, do Sandler, tá? Do David Sandler, que eu já citei em alguns vídeos aqui no canal. Essa técnica consiste em devolver uma pergunta com outra pergunta. Por que essa técnica é importante? Porque às vezes o cliente faz uma pergunta para você e é meio que uma pegadinha, tá? Ele faz aquela pergunta porque ele quer ouvir alguma coisa e aí você diz outra coisa e aí não é aquilo que ele queria ouvir e aí a venda morreu, tá? Então essa técnica consiste em devolver a pergunta para entender o que é que esse cara quer ouvir de fato. Então, por exemplo, vocês trabalham com pessoas ou empresas similares às nossas? Aí você poderia devolver. Empresas similares a de vocês? Ah, entendi. Qual que é a relevância, por exemplo, desse assunto pro tema? Aí a pessoa fala, ah, não, é que eu queria trabalhar com alguém mais criativo. Aí você vai seguir a conversa sabendo que essa pessoa quer, por exemplo, é alguém criativo, né? Que trabalha com segmentos diferentes. Aí, se for o seu caso, você vai falar, ah, entendi, você quer alguém que trouxesse uma visão de outros segmentos. Ah, sim, a gente trabalha, tem esse exemplo, tem aquele exemplo, tem aquele exemplo. Você pode trazer para posicionar a mensagem em cima daquilo que o cliente quer ouvir, porque muitas vezes não fica claro na pergunta. Então você devolve aquela pergunta com outra pergunta para poder descobrir o que está por trás daquilo ali que a pessoa está te perguntando e sair dessa armadilha, vamos dizer assim. Técnica 3 é o Reverse Negative Selling. Olha que doideira, beleza? Esse aqui, você não só devolve a pergunta que a pessoa fez, como você joga uma negativa. Então, digamos que a pessoa fala, ah, vocês têm tal funcionalidade? Você poderia devolver como, ah, se a gente não tivesse tal funcionalidade, isso significa que a gente não consegue atender vocês? Aí a pessoa vai falar, ah, não, na verdade não é bem isso, tá? Ou não, exatamente, se vocês não tiverem isso, não faz sentido a gente seguir. Então você tem ali uma noção da consequência daquela resposta próxima que você vai dar. E você consegue, talvez, de novo, desarmar essa bomba, né? Porque se for uma funcionalidade que você não tem, você consegue entender o que a pessoa quer atingir com aquele objetivo, jogando uma pergunta inversa negativa, tá? Que é como se fosse um encerramento da venda para que a pessoa responda para você do outro lado da forma mais sincera possível, para você entender realmente. Se não tiver aquilo ali, não seguimos, né? Então essa é a terceira técnica de pergunta avançada e você devolver uma pergunta com outra pergunta jogando uma negativa, tá? De fim da negociação. Ficou claro aqui? Eu acho que a gente já fez 3 tipos de pergunta que são bem, na minha opinião, são avançadas, leva um tempinho para você aprender a fazer esse tipo de coisa quando você está vendendo. Queria que você colocasse aí
um exemplo de uma dessas 3 perguntas. Escolhe aí das três perguntas e coloca um exemplo antes da gente ir para as próximas 2, né? Para a gente finalizar 5 tipos de perguntas que você pode utilizar para vender mais. Pode ser? Faz isso aí? Ok, vamos para a quarta. O quarto tipo de pergunta, ele veio da PNL, ele é aquele padrão, é o what if, e se, que você pode utilizar e transformar em pergunta, né? E esse tipo de padrão serve para você conseguir imaginar o futuro junto com o cliente, é como se fosse uma máquina do tempo, que você entra junto com o cliente, vai lá para o futuro e tenta entender o que vai acontecer se algo for feito. E aí, para você usar esse padrão, você vai fazer o quê? Você vai imaginar a situação. Então, digamos que o cliente fala, eu vou falar com a minha esposa. Aí você vai voltar. E se? Tá, cara, vamos lá, vamos imaginar. E se você falasse com a tua esposa hoje? Se você explicasse isso aqui que você viu aqui, o que você acha que ela diria? Então, você joga, né, o tempo presente para o futuro e deixa a pessoa responder. Isso é muito útil para quando você quer entender os próximos passos de uma negociação. Então, a resposta aqui poderia ser algo como, eu acho que ela vai falar que é caro, sei lá, acho que ela vai reclamar da cor, sei lá, uma coisa relacionada ao produto. Aí você consegue entender a verdadeira objeção por trás, né, daquilo ali que o cliente está dizendo para você que vai fazer no futuro. Então, eu acho muito relevante esse tipo de pergunta para você tirar, vamos dizer assim, tirar os motivos de perda, vai comprar no futuro, né? Porque você passa a entender o que vai acontecer nesse futuro aí. Você passa a entender essa projeção de futuro da pessoa usando esse padrão. E se, o que aconteceria? Justo? Vamos para a última pergunta. E se você ainda não é um inscrito no canal, aperta o botão aí de se inscrever para receber vídeos como esse toda semana. Vamos agora para a última? Bora? São as perguntas de implicação lá do método Spin Selling. Essas perguntas servem para quê? Elas servem para aumentar a percepção do tamanho do problema e também para aumentar a percepção do valor em uma possível solução oferecida. Como que essa pergunta faz isso? Como? Bom, ela faz isso fazendo com que a pessoa pense nas consequências de fazer alguma coisa. Olha que interessante. Então, por exemplo, não é mais falar, vamos supor aí que alguém queira deixar de fumar, ok? Então o problema é eu fumo. Então fumar por si só, o problema, se você parar só pra pensar no problema fumar, não é uma coisa tão grande, né? Não tem uma percepção de problema tão grande assim, né? Agora, quando você faz a pessoa parar pra pensar quais são os problemas que podem acontecer na vida dela, aí ela vai te dizer. Então, cara, o que fumar traz de malefício pra você hoje? Eu gasto R$500 por mês com cigarro. Eu não consigo subir escala, fazer exercício físico. Eu tô com um probleminha que meu médico falou que se eu continuar eu vou ter câncer daqui 5 anos. Sei lá, vocês entenderam como que esse tipo de pergunta faz com que aquele problema que era o fumar vire, gasto R$500 por mês, tô com risco de ter câncer, não consigo fazer atividade física com a minha filha, sei lá. O negócio escala, né? Escala. Então, quando você faz alguém pensar nas consequências de algo que ela está fazendo, você está fazendo uma pergunta de implicação e aumentando o problema. Então, o problema fica maior. Consequentemente, a percepção de valor também fica maior. E você pode fazer a mesma coisa. Imagina que você resolvesse, que você parasse de fumar. O que você ganharia com isso? Aí a pessoa vai responder, eu conseguiria economizar X mil reais por mês, eu conseguiria passar mais tempo com a minha filha fazendo atividades que ela gosta, eu conseguiria e por aí vai. E veja, de novo, não é só parar de fumar, né? Não é o parar de fumar, agora é o que o parar de fumar ocasiona na vida dessa pessoa e como que isso pode ser algo bom para ela. Você percebe como que usar esse tipo de pergunta aumenta a percepção de valor? É muito legal, então comece a usar mais isso aí no seu dia a dia como vendedor, que você vai conseguir aumentar aquilo que o cliente percebe relacionado ao seu produto ou serviço, daquele problema que ele quer resolver com o seu produto ou serviço, ok? E é isso, conforme prometido, chegamos aqui ao final desse vídeo com 5 técnicas de perguntas avançadas para você utilizar durante o seu dia a dia como vendedor. E, por fim, se esse vídeo foi útil para você, deixa um gostei e não esquece de comentar ali, pode comentar um exemplo de qualquer uma das perguntas que eu ensinei aqui para você e vou ficar super contente em ajudar você a melhorar suas capacidades de vender. Ok? Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau.